tudo tem uma criatura, certo? Então se você está aí, você quer pegar um diário mágico e quer consagrar o seu diário mágico, você tem que entrar em conexão com a criatura daquele diário mágico. Para você entrar em conexão com a criatura daquele diário mágico, pô, não adianta você virar pro diário mágico e dizer: ô, meu irmão, tô te chamando aí, ó, beleza? Porra, beleza. Não vai, você não vai conseguir chamar a atenção dele. Então existem algumas maneiras, alguns procedimentos, né? Seria interessante assim que você antes faça uma prática, pelo menos de pranayama, bem forte assim, para você entrar mais ou menos num estado alterado de consciência, né? E aí quando você entrar no estado alternado de consciência, primeiro você tem que purificar aquilo que você está querendo consagrar. Depois que você purificar aquilo que você está querendo, você tem que conjurar a criatura e colocar a criatura para operar em função daquela consagração. Você vai visualizar o triângulo de manifestação. Você vai vestir o triângulo do grande conjurador, de manifestação não, do grande conjurador, o triângulo invertido violeta saturnino, certo? E aí você vai falar: em nome do divino exorcista, através do passe da consagração e da magia do verbo criador, eu te exorcizo, eu te bano. Antes você pode falar: eu me dirijo a todos os assombros que estão nesse objeto, todos os fantasmas, todas as larvas. E aí você conjura e purifica essa substância. Pronto, então você purificou. Se você quiser colocar água com sal, jogar água com sal, fazer alguns encantamentos, se você quiser fazer um encantamento do livro da lei, tudo bem. Depois que você conjurou, então você vai precisar consagrar. Você pega o objeto ou deixa o objeto em cima do altar. Coloca o seu pé esquerdo na frente. Veja bem, em um trabalho de magia cerimonial, o seu corpo, a sua mente, as suas palavras têm que estar em perfeita sincronia com aquilo que você quer fazer. Então, se você tiver com o seu pé esquerdo na frente, você está acionando o seu cérebro direito, que é justamente o cérebro que faz magia acontecer. O cérebro esquerdo não faz magia acontecer. O que faz é o cérebro direito. Então coloca o seu pé esquerdo na frente. Eu me dirijo aqui, agora, à criatura vivente deste objeto. Pela magia deste antigo e místico encantamento. Eu te chamo, eu te evoco. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Sim, eu te conjuro. Desperta-te entre os mortos. Sim, eu te conjuro. E aí você repete essa conjuração exaustivamente, até você realmente sentir que você conjurou conjurou aquela criatura. Depois que você sentiu e não antes disso, aí você vai fazer um encantamento de consagração. Eu conjuro este elemento ao divino exorcista. A magia do ceifeiro. A magia do grande ceifeiro. Aquele que tudo ceifa. Se for um objeto, por exemplo, como uma adaga. Então, dependendo do objeto, você vai mudar a conjuração. Se você quiser um objeto mercurial, aí você não vai chamar o ceifeiro. Você não vai consagrar em nome do ceifeiro. Ceifeiro é aquele que ceifa. Pô, então aí você tem que mudar a conjuração. E depois que você mudou essa consagração, aí você faz o sinal de santificação daquele objeto, a encruzilhada de poder, o sinal da cruz, a encruzilhada de poder daquele objeto.
santificado seja, santificado seja, santificado seja. Pronto. Assim, isso é uma maneira de você tratar, consagrar, usar magia diretamente com a criatura vivente daquele objeto. De uma maneira fácil, de uma maneira rápida, fazer magia no dia a dia, brincando. Entendeu? Você precisa repetir bastante essa conjuração para que você possa ter uma exaltação de consciência, e você tem que fazer ela com palavras firmes. Uma vez eu estava lá no Daime, né? Antes de toda a cerimônia do Daime, usa-se entoar a consagração do aposento lá do círculo da comunhão do pensamento. E aí, o cara vai levantar para fazer a consagração do aposento. Pô, parecia que ele estava com peso nas costas dele assim. Parecia que o cara estava até sem fôlego. Falei, meu irmão, cara, tá de sacanagem? Você tá chamando nada aí, meu irmão. Se liga, cara. Então assim, a gente tem que ter uma atitude de mago. Senão, não funciona não. Então você vai consagrar o elemento fogo. Então você leva a vela lá no quadrante do sul. Você, coloca a vela sobre um pano vermelho. Coloca um pano vermelho no seu altar. Aí você utiliza várias correspondências. Aí, por exemplo, você queima incenso de canela, incenso de cravo. Você coloca uma luz vermelha no quarto. Você tem que criar todo um ambiente ígneo, todo um ambiente de fogo, e chamar o elemento daquela chama. A Índia tem um ditado muito interessante que fala o seguinte: quando você faz práticas espirituais na natureza, você não precisa ter altar. A natureza é seu altar. Né? Então assim, você pode fazer isso tudo. Por exemplo, você vai acampar? Faz uma fogueira, pô. Faz uma fogueira e chama lá o elemento do fogo, consagra. Por exemplo, imagina que toda vez que você vai consagrar uma vela, você precisa fazer toda uma conjuração com o elemento fogo, chamar o daimon daquela chama. Seria interessante então, faz uma consagração de uma baqueta mágica, e aí toda vez que você comprar uma vela, você só precisa purificar ela. Quando você tocar a baqueta mágica consagrada, baqueta é o elemento fogo. Quando você tocar a baqueta mágica pelo poder daquela baqueta mágica conferida, você tocar a baqueta no objeto, na vela, você entra em contato com o daimon daquela vela e consagra ela pelo poder imantado daquela baqueta mágica. E aí você não precisa, você diminui o trabalho.